O capítulo 1173 chegou e com ele começamos a entender melhor o passado de um personagem já muito famoso na obra e a verdadeira relação que ele compartilha com uma das personagens mais recentes da obra e que já se tornou icônica. Além disso, é um capítulo que conta com mais disposições de como o governo mundial é uma merda, em literalmente todos os sentidos. Sem mais delongas, bora pra análise. O capítulo começa com os gigantes transformados pelo Dome Reverse indo até Jaru para matá-lo de fato. Aparentemente eles não foram tão fãs do discurso dele assim. Porém, antes que eles possam fazer qualquer coisa, Stansen e Hairudin chegam em cenas junto com o Zorão, que disse que tinha um plano, né, no capítulo passado, e eles falam pra ele que o objetivo aqui é salvar Jaru, mas se possível, mantenha o orgulho desses guerreiros por mais que eles estejam sendo controlados. E então chega o grande momento do Zorão demonstrar o seu grandioso plano e ele começa a pular na cabeça dos gigantes, fugindo assim dos ataques deles, pula no meio deles, fazendo uma pose foda, farmando aura como só ele sabe, e então corta todos eles com o seu grandioso golpe. Assim, eu não quero ser chato aqui, mas eu esperava bem mais. Não me entenda mal, é um plano eficiente, deu certo, mas é meio básico demais com a expectativa que foi criada. O último capítulo literalmente terminou com o Zoro, que é um personagem meio burro, falando que tem um plano pra lidar com esses gigantes no Dome Reverse, fazendo a gente teorizar 1 bilhão de coisas. E ele chega lá e, que surpresa, ele corta eles. Uau! A gente teorizou que seria o momento dele usar o seu hack do rei de maneira mais consciente, de abrir a merda do olho, mas não. Se essa situação acontecesse toda em um único capítulo, ela não chamaria nenhuma atenção, mas o fato do último capítulo ter terminado nesse cliffhanger, como se o Zoro, né, conseguisse tirar um coelho da cartola, fez com que inevitavelmente a gente criasse expectativa e, na minha opinião, pra mim, ela não foi alcançada, ela foi meio básica demais. E entenda o seguinte, galera, One Piece foi o primeiro anime que eu vi na minha vida, foi o primeiro mangá que eu li na minha vida, e o Zorão pra mim sempre foi um dos meus personagens preferidos, principalmente quando eu era mais jovem, o Zoro era o meu personagem favorito. Inclusive, olha ele aqui, cara, eu gosto do Zorão, poxa vida. Mas eu vou dizer o seguinte, cara, desde o ano, acho que na verdade desde Dressrosa, eu não tô mais tanto gostando do Zoro assim, cara. O Zoro sempre foi um farmador de aura, essa sempre foi uma das grandes características dele, mas ao mesmo tempo que ele farmava a aura, ele tinha sentimentos. Ele era alguém que tinha um senso de humor, tinha várias cenas engraçadas. Você pode falar que no pós-time skip, por causa do treinamento do Mihawk, ele meio que perdeu emoções, ele ficou parecido com o mestre dele e tal. Sendo que eu acho que hoje em dia o Zoro se resume a um personagem extremamente poderoso e só. E eu não gosto disso porque a gente tem uma comparação direta com o que ele era no passado, né? E que era um personagem muito mais vivo, na minha opinião. Eu acho que a maioria das pessoas percebeu isso e como isso ficou desgastado em Egghead, né? Com aquela luta bem ridícula contra o Rob Lute, que tentaram salvar no anime com cenas que não existiram, mas pra quem leu o mangá sabe que foi uma das coisas, assim, foi uma das lutas mais desnecessárias de toda a história de One Piece, talvez. De novo, eu adoro o Zoro, tenho um carinho imenso por esse personagem e eu não realisticamente odeio ele ou coisa do tipo, mas eu gostaria que o Oda dedicasse mais um pouco pra ele no quesito de emoções. Se ele é um personagem que é apático, que não tem emoções, então que ele consiga trazer cenas que demonstrem isso de fato, porque até agora esse argumento de que ele perdeu as emoções com o Mihawk é só pra justificar a falta de personalidade que ele vem tendo durante todo o pós-time skip. E eu realmente esperei no último capítulo, no último quadro, que a gente veria, né, um pouco mais de desenvolvimento dessa parte, mas acabou sendo isso e, de novo, foi eficiente, deu certo, mas, enfim, esperava mais. Quando ele conclui o ataque nos gigantes, Dory e Brog aproveitam que ele tá caindo e vão atacá-lo, sendo que ele consegue dar aquele famoso golpe que ele adora, né? Ele spamou esse golpe na luta contra o King várias vezes, onde ele golpeia o ar pra, né, mudar de direção. E quando ele sai da frente, ao invés de Dory e Brog acertarem ele, eles se acertam, né? Destruindo os seus escudos e se ferindo gravemente, mas como eles estão imortais no momento, essa se torna uma cena bem perturbadora. E essa cena se torna até bem triste
no momento que ela traça um paralelo com Little Garden, né? No momento que Dora e Brog estavam entregues pelo duelo divino para decidir quem estava certo, quem estava errado. Passaram 100 anos numa ilha se odiando para ter, né, força de vontade para conseguir lutar todos os dias. E por mais que aquilo ali fosse uma situação bem complicada, mostrava o quão humano eles eram, né? O quanto eles largaram tudo para viver aquilo que eles acreditavam, utilizaram o livre-arbítrio no máximo, digamos assim, né? E aqui essa cena é como se fosse o negativo dessa imagem, né? Eles completamente extirpados da liberdade, sendo controlados por um ser superior, enquanto eles se acertam não tendo consciência nenhuma, né? O duelo para eles perdeu o sentido, eles não veem mais com esses olhos, eles só têm um objetivo traçado por esse deus tirânico. Gostei muito dessa cena e que se o plano do Zoro serviu para isso, que bom. Então vamos para o núcleo que todo mundo queria ver. Vemos Brook ainda amarrado pelas flechas da Gunko, se arrastando e indo até ela, até que ele finalmente consegue vê-la, com ela pairando sobre suas asas, vendo a situação, e ele grita na sua direção, a chamando de Princesa Shuri. E quando ele fala esse nome, parece que ela se lembra de algo. Ela esbugalha os olhos e é como se ela o reconhecesse. Brook então fala que talvez ela não seja a princesa, mas uma ancestral. Afinal, a princesa estivesse viva, teria 80 anos hoje. Porém, tudo é igual. O cabelo azul, os olhos com cores diferentes, a conexão com a terra sagrada, e você gosta da minha música. Cada detalhe bate perfeitamente. Então, nesse momento, temos o plot twist, com Brook gritando na direção dela, puto da vida, dizendo que ele esperava passar o resto da vida sem nunca mais ter que pensar em você de novo. Afinal, eu devia tudo ao homem que você matou, minha princesa patricida. Pra quem não lembra, já foi revelado a nós que Brook no passado foi um soldado de um reino, né? Ele foi líder de um batalhão. Inclusive foi nesse reino que ele adquiriu a sua técnica de esgrima junto com o nome de seus golpes, né? Tanto que era por isso que muita gente achava que ele era do reino de Bourgeois, né? Que é o reino do Cavendish, que tem toda essa aura francesa e tudo mais, blá blá blá. Em Elbaf tivemos a revelação que Brook e Gunko compartilham um passado, né? Com a gente vendo ele ali tocando seu violino e a pequena Gunko curtindo de montão. O que fez com que muita gente achasse que ele seria o pai dela, ou o irmão, ou algo do tipo. Alguém relacionado bem diretamente com ela, digamos assim. Sendo que agora temos a revelação que Gunko é uma patricida, ou seja, ela matou seu pai. E se ela é uma princesa, ela matou o rei. E se ela matou o benfeitor do Brook, esse benfeitor é o rei desse reino. Logo de cara, acho que todo mundo consegue ver a relação de Gunko com seu pai e Loki e Harald, né? Sendo que de uma forma invertida. No caso de Elbaf, Harald que foi controlado e Loki teve que matá-lo. E no caso desse reino, o que parece, Gunko foi controlada e matou o seu pai. Ou seja, eu acho que Oda está trabalhando aqui, pelo menos superficialmente, não o conceito de paralelos, mas o conceito de inversões. Afinal, o Dome Reverse significa um pouco isso, né? A inversão do ser. A minha teoria, com todas as falas do Brook aqui, com essas poucas falas, é que Gunko era uma princesa que fazia parte do Reverie, né? Do Conselho dos 50 Países Representantes do Governo Mundial e blá blá blá. Isso explicaria o porquê Brook falou da conexão com a Terra Sagrada, né? Provavelmente, algum dos Reveries, Gunko foi até uma dessas reuniões e Imu pode ter ficado obcecado por ela, assim como ele é obcecado por Vivi. Ele já demonstrou ser esse ser que tem interesses por princesa. A gente sabe que Vivi é muito parecida com Lily, então por isso que ele é obcecado por ela, mas a Gunko pode representar algo semelhante. E considerando na imagem que a gente tem do Brook criança, que ao que tudo indica, ele era alguém pobre, né? Ele é alguém que vem da pobreza, por ele estar todo esfarrapado, vestido em trapos, a gente pode presumir que o pai da Gunko, né, o rei desse reino ainda não nomeado, era alguém que se importava com os mais pobres, já que ele era o benfeitor do Brook, ele tirou o Brook daquela situação. E reis assim, geralmente encontram um final doloroso quando batem de frente com o governo mundial, e é capaz que isso tenha acontecido. Imu controlou Gunko para acabar com esse rei problemático, ao mesmo tempo que ele trouxe ela para a Terra Sagrada para ter ela como uma cavaleira especial. Até porque Gunko é diferente de todos os outros cavaleiros sagrados com o pacto intermediário, né, sem ser o pacto do Gorosei. Porque o Somers, por exemplo, ele envelhece, só que Gunko já foi mostrada junto com Imu quando Shebek
que visitou a Sala das Flores e ela está igual. Ou seja, é capaz que ela tenha o pacto do Gorosei, né? O pacto que pressupõe que ela é imortal não só pela regeneração, mas ela é imortal no sentido que ela não envelhece. Mas por que ela teria um pacto tão especial se ela não faz parte do Gorosei? A minha teoria, até puxando um pouco da ideia, né, de Jujutsu Kaisen, que a gente tem lá o Tengen, é que Gunko poderia representar um receptáculo compatível para Imu trocar de corpo, algo do tipo, né? Ou se é uma pessoa com tanto poder que ela meio que precisa de um backup e a Gunko seria isso. Lembrando, isso tudo são teorias baseadas nesses pequenos balões de fala e com tudo que já foi apresentado na obra, mas eu acho que talvez eu esteja no caminho certo. Nesse momento, Imu percebe que Gunko está relembrando de suas memórias. E eu não sei porquê, mas a maneira que Imu foi representada nesse quadro aqui, eu senti muito como se Imu fosse uma mulher. Eu não sei porquê, não tem muita explicação, mas eu acho que a forma que foi desenhado, a maneira que foi representada e até mesmo como foi falado, né, as falas, eu não sei, é a minha intuição. Porém, com um resquício de sanidade que Gunko tem, ela grita pra Brook correr, enquanto libera ele de suas flechas que estavam amarrando ele, amarrando chapéus de palha, fazendo as crianças seguirem. O que prova que Gunko não tá fazendo por livre e espontânea vontade, ela tá sendo controlada e sofreu uma lavagem cerebral por Imu. Ou seja, ao que tudo indica, ela não verdadeiramente matou seu pai. Depois que ela faz isso, Imu consegue recobrar totalmente o controle, então parte pra porrada contra a Brook, ficando muito puta e perguntando: quem és tu para Gunko? E não tem jeito, certas coisas nunca mudam. Quando o Brook está em um grupo, ele é mais do mesmo, mas quando o Brook opera sozinho, ele é a porra do James Bond, camarada. O cara não cansa de ser MVP, mano. Bota esse cara sozinho que ele resolve essa porra. A gente vê que a flecha que tava prendendo o chapéu de palha sai, né? O Brook conseguiu fazer isso, todo mundo se vê livre, menos a Robin, que ainda está envolta com os espinhos do Sommers, e a gente vê também que o Sanji chega ali na galera. E nesse momento vamos para o núcleo das crianças, com o Sommers aparecendo ali no topo de um espinheiro, meio que ironizando toda a situação, mexendo com as crianças, pô, vocês vão morrer, vocês estão fodidos, blá blá blá. E a gente vê que eles já estão bem perto do barco, né? E quando eles chegarem no barco, acabou. Eles vão para a Terra Sagrada e salve-se quem puder. Porém, nesse momento, a gente vê que as bestas não foram capazes de parar, né? Uma mãe que quer salvar seu filho junto com os outros gigantes, mas nesse momento, um Nika advindo do pesadelo das crianças, né? Representado aí como Deus da Destruição, simplesmente ataca esse grupo de gigantes. Porém, os gigantes revidam, dizendo que eles são de uma geração de guerreiros. E esse Nika aí não representa perigo nenhum. E eu achei essa fala bastante interessante, né? Referir esse Nika de pesadelo como se fosse algo menor, né? É maneiro como eles têm fé que Nika seja, né, o deus da libertação e muito mais forte do que está diante deles. E para fechar o caixão desse pesadelo, Goldberg, Gerd e Road, né, os membros dos Novos Piratas Guerreiros Gigantes, se juntam e fazem um ataque semelhante com o que Dory e Brog fazem, destruindo por completo essa criatura. E nesse momento, quando o Nika vai cair no Sommers, ele deflete ele e, defletindo, ele cai no barco, o destruindo, frustrando o plano dos Cavaleiros Sagrados. E eu achei até engraçado que na análise do último capítulo, teve um cara que comentou algo do tipo, porra, se eles destruíssem o barco, nada dessa putaria estaria acontecendo. E agora o Oda, né, destruiu o barco pra você, regozije-se, aplauda. E então vemos a reação do Sommers, a cagada que ele fez, mostrando pela primeira vez o quão preocupada e tensa se tornou a situação dos Cavaleiros Sagrados em Elbaf. Esse capítulo serviu para demonstrar que os Cavaleiros Sagrados perderam o seu chão. Gunko agora está numa luta mental junto contra uma luta contra o Brook. Sommers acabou de fazer uma merda colossal por ter subestimado todo mundo, assim como ele fez desde que ele chegou aqui. E os bichos do Kirigan não deram conta do recado e ele está falhando assim como todos os outros. Isso indica que daqui pra frente eles vão pro tudo ou nada, né? Eles vão começar a levar a sério essa brincadeira para poder assegurar pelo menos as crianças de volta pra Terra Sagrada. Afinal, a Gunko tem como voar, eles ainda têm métodos de sair daqui. Porém, mesmo que eles vão com tudo, Elbaf ainda tem muitos combatentes, tem muita gente para frustrar o plano deles, o que faz com que eu acredite cada vez mais na derrota desses personagens. Ao que tudo indica, pelo fato de Robin estar, né, aprisionada pelos espinhos
amiguinhos e eles estarem próximos ali do Sommers, eu acho que realmente vai acontecer a luta de Sandy contra Sommers, eu acho que faria sentido. Uma pergunta que cresce cada vez mais conforme eles não aparecem é aonde está Luffy e Loki. Como eu disse na última análise, eu acho que Elbaf vai mudar um pouco o formato no sentido de que o Luffy não necessariamente vai lutar contra o mais forte, o Zoro contra o segundo mais forte. Eu acho que eles vão mudar um pouquinho isso aqui e é capaz que o Oda esteja guardando o Luffy e o Loki para eventos futuros que eu já vou falar. Porque com esse cenário dos Cavaleiros Sagrados, considerando que Imu tá vendo tudo por meio de Gunko, é bem possível que novos inimigos apareçam. É capaz que Shamrock volte para Elbaf, é capaz que mais Cavaleiros Sagrados sejam introduzidos aqui. Eu acho que vai ser um pouco forçado se os Goroseis chegarem aqui, porque eu acho que não tem tanto a ver com eles já se exporam bastante em Egghead, eu acho que isso não vai acontecer. Mas o que pode acontecer, e é uma aposta muito alta, é que alguém maior entre no Dome Reverse, assim como os outros gigantes. Muito se fala do Loki ser o próximo alvo do Dome Reverse, até para ele sentir o que o seu pai sentiu para ter toda essa conversa e também para o Luffy ter alguém muito forte para lutar contra. Afinal, se o Loki entrar no Dome Reverse, eu acho que só o Luffy nem daria conta. Eu acho que teria que ter um esforço do país para parar esse bicho. Então, com certeza, essa é uma possibilidade, ao mesmo tempo que o Loki já foi meio que determinado como o paladino contra Imu, né? Ele é o único que conseguiu destroçar um Cavaleiro Sagrado e matar ele de fato. Mas eu acredito piamente que o Dome Reverse ainda vai ser utilizado e é capaz que algum chapéu de palha entre na mira de Imu. Ao mesmo tempo que eu espero que no próximo capítulo a gente continue vendo a batalha de Brook e Gunko. Ao que tudo indica, o Brook vai passar mal pra Gunko, ao mesmo tempo que em algum momento ele vai dar algum golpe, ela vai lembrar que o nome do golpe tem a ver com o reino dela e ela vai começar a se lembrar e é capaz que a gente entre no flashback do Brook. Narrativamente falando é um pouco complicado porque a gente já teve, né, uma overdose de flashbacks por aí. Flashback do Loki, Harold, Shebeck, God Valley, Loki e Harold de novo, flashbacks que demoraram meses, quase um ano. E agora que a gente voltou pra história, pro presente, vai entrar em outro flashback que provavelmente vai tomar um tempinho. Porém, a gente tá falando de One Piece e esses tipos de coisas geralmente são explicados por flashbacks, então é capaz que isso sim aconteça. Eu só acho que o Oda vai reduzir o tempo desse flashback se ele de fato ocorrer. Porém, uma parada que eu queria dizer é que muita coisa pode acontecer ainda em Elbaf, e tem uma parada que desde o começo desse arco tá me incomodando e eu acho que é meio impossível não acontecer, que é o Kid ter sido destroçado na costa de Elbaf. Ao que tudo indica, ele seria levado pra maré para Elbaf. E considerando que o poder dele é excelente para isolar pessoas, assim como ele faz com Zeus e Prometheus lá no telhado de Onigashima, eu acho que essa seria uma habilidade muito interessante para ser usada aqui para isolar os caras controlados pelo Dome Reverso, até mesmo os Cavaleiros Sagrados. Além de que, se ele é alguém que controla metal em uma terra de gigantes, quer dizer que ele pode controlar espadas gigantes e o caralho, é um poder bastante útil em um lugar onde só tem coisas gigantes. E eu ainda acredito que Eustace Kid fará o seu retorno ainda nesse arco. Se o capítulo passado serviu pra meio que botar todo mundo na mesma página, pra gente voltar depois do flashback e tal, esse capítulo já engatou a segunda marcha pra gente ver o que vai acontecer. Cavaleiros Sagrados em apuros, Brook contra Gunko já ativando um possível flashback, o sumiço sistemático de Loki e Luffy, que quando voltarem vai ser grandioso pro bem ou pro mal. A situação tá ficando cada vez mais grandiosa e esse arco tem uma parada muito interessante, que o quanto mais perto da vitória os aliados parecem, digamos assim, mais perigo isso representa, porque a gente tá falando da autoridade mundial que tem literalmente um portal para levar mais pessoas para cá, o que pode significar que se os Cavaleiros Sagrados forem derrotados, isso seja pior do que se eles tivessem uma parcial vitória, por mais incrível que pareça. Eu tô adorando esse arco e toda a dinâmica de paralelos que o Oda tá adorando fazer, e principalmente de inversos. Eu acho que a gente tá vendo uma fase um pouco mais rebuscada do Oda no quesito de conceitos e tal. Obviamente que isso já foi demonstrado desde lá de Egghead, até mesmo em um ano, e aqui tá, né, ficando cada vez mais sutil as suas representações. E tomara que a gente veja esse circo pegar mais fogo ainda, porque conflito é história, conflito é vida, e é isso que a gente quer no final do dia. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, o Guaxinim Gamer, Buruburu, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode
Adorei, Maria, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Gable 3D, Volcanaio, Caco Cadê Baixinhos, Chico Mia, Rebenê, Iburinha, Alissu, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gabizado, Frost Days, Giovanni Vaz, Leme Cruz, Jonas Fagundes, Matheus Sá, Feceu, The Blood Hunter, Matheus Queiro, Quebra-Cabeças, Pastawat, Timão Analítico, Goiaba 1902, Hipnos 11, Devins Muito Legal, Vinho de Flores, Killer, É Verdade, Henry, Vitória Série Souza, Toxic, Bambu e Salon, Worth, Stella Vande, Manjobão, Catraca, Cunico Amakoto, Rick Cobbs, Teus 7, Biels, Philips Morgan, Pixel Z, Dimitri Dessa, Kaique Alexandre, José Jackson Gouveia, Maurício Vieira, Jairo Zepelli, Matos Gabriel Rodrigues, Renan Correia, Igor Silva, Victor Diogo, Shadow BR, Raro Liberty, Cassiri, Pedro H. Rodri, Fiat Piloto Fudido, Tonaca Traca, Pedro Corredor PL, IRID, J. Kozlowski, Luiz Elano, Foxhound, Yuri Fukuda, Gabriel Baldê, Pepoca, Gabriel Rachadel, Selk, Abílio Rua, Drinkomene, Jovem Dinâmico, Guilherme Xavier Barbosa, Nimo Toda, Skull, Gabi Madrugada, Woffen, Chiboca Xota, Rimãozinho, Gabriel Neves, Rafael Lima, Fábio do Gás, Martinho Coben, Chibiribissauro, Rafael York, Proce Achum, Rosca dele, o Eric King, Vitor Souza, Igor Viana, Tarcísio Bandeira, Alexandre Mingoti Moraes, JC Branco Júnior, Rivaldo Fulgor e Gustavo Owner. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. Uma coquinha, uma cervejinha que você deixa beber no mês, então assim, se tiver essa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!